noite, igreja. Boa noite. Paz seja com todos. Amém. Amém. Bom estar aqui, bom ver todos vocês reunidos na casa do Senhor. Hoje o Senhor tem algo especial para nós. Não sei se você lembra, Eliseu e aquela viúva, quando ele mandou que ela trouxesse as vasilhas vazias. Deus hoje convoca eu e você para trazer nossas vasilhas vazias, que Ele vai encher. Glória a Deus. Mas não de azeite comum, do azeite da salada. Ele vai encher com a unção do alto, aquela que vem direto da videira verdadeira, Aleluia. daquele que foi esmagado e moído por mim e por você. É dele que virá o óleo, a unção, para encher a minha e a tua vasilha, que devido a tantas lutas nesse ano que se passou, o óleo foi descendo, a vasilha foi esvaziando. E agora nós entramos num novo ano. Alguns dias já de um novo ano. E o Senhor quer encher nossas vasilhas. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer fazer com que nós venhamos a transbordar. Porque no transbordar, Ele vai ter a plena certeza de que nós vamos vencer os 365 dias desse novo ano. Amém. Amém, igreja? Você recebe? Amém. Glória a Deus. Aproveitando que a igreja está de pé, pegue sua Bíblia. Eu quero ler 3 versículos em 3 livros diferentes. Não vou me alongar muito, porque hoje nós vamos falar sobre unção. Unção é um assunto muito vasto, de muito estudo, com muitas vertentes, mas eu não sou teóloga, eu sou apenas um instrumento de Deus para que você entenda um pouco do que é a unção que vem do alto e que ela vai transbordar aqui neste lugar. Eu quero que você abra a palavra em 1 Samuel 10, no verso 1. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, vai falar da unção sobre Saul, o rei Saul. E diz assim a palavra: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? Somente até aí. Agora nós vamos para 1 Samuel, um pouco mais à frente, no 16, capítulo 16, nós vamos ler o verso 13. 1 Samuel 16, verso 13, que nos fala da unção de Davi. E diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Somente até aí. Agora você vai um pouquinho atrás, continuando no Velho Testamento, nós vamos ler Juízes 13, no verso 5. Um pouquinho atrás, livro de Juízes, que fala de Sansão, que fala de Gideão. E o verso 5 diz assim: Porque eis que tu conceberás e terás um filho,
sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Amém? Amém. Somente até aí a igreja pode se assentar. Então, como eu havia dito, hoje nós vamos discorrer um pouco sobre unção. E nós acabamos de ler 3 versos diferentes, em 3 capítulos diferentes do Velho Testamento. O primeiro que nós lemos falou da unção sobre Saul, né? O rei Saul, tão conhecido. Só que, infelizmente, Saul não soube valorizar a unção e acabou sendo rejeitado por Deus. Quando você lê um pouco mais à frente, você vê que Saul foi rejeitado por ele, a unção que estava nele se afastou. Depois nós lemos sobre a unção de Davi. Diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Em outras versões diz que se apossou dele. E eu posso dizer para vocês, e permaneceu nele. Aí estava a diferença. A unção dos dois. Os dois foram ungidos do rei? Sim, foram. Porém, um não soube valorizar a unção, foi rejeitado, perdeu a unção. O outro, a unção se apoderou dele e permaneceu com ele. Terceiro, nós lemos sobre Sansão. Sansão recebeu uma unção diferenciada, o nazireado, ou como se diz, o nazireu de Deus. Porém, Sansão brincou com a unção. Não soube dar valor, brincou. Fez chacota do sagrado. E pagou um alto preço de humilhação e morte pelos filisteus. Então, igreja, unção é algo sério. Unção não é apenas um óleo. Não é apenas algo que você vai ali e fala, olha, eu sou ungida. Não. Unção vai muito mais além. Mas você deve estar se perguntando, afinal, pastora Fátima, o que é unção? A unção é uma capacitação sobrenatural, preste bem atenção, sobrenatural, que eu e você recebemos da parte de Deus para cumprir um propósito, para cumprir uma missão, para cumprir aquilo que Deus olhou para você um dia e falou assim, não, aquele que está ali é capacitado para isso que eu vou levantar aqui. Amém. É isso que é a unção. A Bíblia cita, se você ler várias passagens, cita unção diferenciada. A cada propósito, a cada tempo, Deus derrama unção diferenciada em pessoas diferentes, tá bom? Não tem uma regra geral. Você para receber a unção, você tem que ser alto, você tem que ser magro. Não. A cada tempo, Deus derrama uma unção diferenciada num povo, numa nação, pessoas. Deus faz como Ele quer. Amém? Amém. E nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, geralmente no Antigo Testamento, a unção de reis e sacerdotes, como nós vimos. Davi foi ungido rei, Saul foi ungido rei, Salomão ungido rei, e Jesus, como diz a palavra, o sumo sacerdote, o ungido de Deus, né? Nós lemos lá isso em Isaías 61, que diz que o Espírito do Senhor estava sobre mim e me ungiu. Ali estava falando do nosso Senhor. E ungiu para quê? Para curar enfermo, para libertar cativo, para pregoar o ano aceitável do Senhor e por aí vai. Havia
uma missão específica nessa unção. A igreja está me entendendo? Amém? Segundo, a unção para curar e para ministérios. Vários ministérios. Vocês lembram que os apóstolos, está lá em Atos dos Apóstolos, ungiam homens para o ministério. E também ungiam os enfermos para que fossem curados. A gente sabe que o livro de Tiago 5, é um verso muito conhecido. Tem alguém doente no meio de vós, chame os presbíteros da igreja, unja o doente com óleo e serão perdoados os seus pecados e o doente será sarado. Havia uma unção com óleo para o enfermo. E mediante a oração, Deus agia e o enfermo era curado. Amém? Unção de capacitação e poder para um novo tempo, para um novo momento, para algo novo de Deus. E isso a gente vê bem específico no livro de Atos, Atos 1:8, que todos nós sabemos do derramamento do Espírito, aonde estavam todos reunidos esperando a promessa do Senhor, do derramamento do Espírito Santo de Deus e poder. Amém. E por que isso? Porque o Senhor precisava capacitar aqueles discípulos, aqueles que Ele formou, para tudo que viria depois. Porque até então eles estavam ali, estavam juntos, o Senhor sempre os guiando. Mas e depois? Eles precisavam dessa capacitação, dessa unção de poder para suportar as lutas, as provas de um novo tempo que eles nem conheciam ainda. Igual a nós, precisamos de uma capacitação nova para um novo ano, que nós nem conhecemos ainda. Nós começamos agora, há poucos dias, mas o que virá depois? O que virá em fevereiro, o que virá em março, o que virá em julho, o que virá em novembro, o que virá depois? Precisamos também de uma capacitação nova. Amém? Por isso que quando a gente lê, a palavra nos diz que Jesus disse a todos eles: ei, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Não era para sair de Jerusalém sem antes receber a unção, o revestimento, a capacitação. Porque Jesus sabia que se eles saíssem sem nada, como eu falei aqui, com as vasilhas vazias, eles não iriam aguentar perseguição, zombaria, açoites, prisões. Jesus já sabia. Jesus vê o ontem, vê o hoje e vê o amanhã. Ele já sabia o que aqueles discípulos amados do Senhor iriam passar. Por isso ele disse: permanecei aqui, em Jerusalém. Não tenham pressa, porque a promessa vai chegar a todos vocês. E realmente ela chegou. Todos foram ungidos e receberam o Espírito Santo e poder. Está escrito na palavra. A unção do Espírito, depois de ser derramada lá em Atos dos Apóstolos, muitos de nós pensam: foi só um evento, foi derramado ali o Espírito, eles receberam poder e acabou ali. Mas não acabou não, porque a unção do Senhor é progressiva, ela nos capacita e nos leva além. Porque aqueles homens que estavam ali reunidos e receberam aquela unção, aquele poder específico, foi através deles que nós estamos aqui hoje. Foi através deles que nasceu a igreja de Atos dos Apóstolos. Foi através deles que a igreja de Jesus foi fundamentada e eu e você estamos na igreja hoje. Amém? Mas, talvez você se explique, mas como se explica a unção? Pastora Fátima, como é isso? Como explicar? De onde vem? Como acontece? Será que tem uma regrinha básica? Eu posso dizer a você, a unção
não tem explicação. Mas por que não tem explicação? Porque ela não é da carne, ela não é do físico, ela não é do material, ela é do espírito e ela é sobrenatural. Aleluia. E aí você diz, mas não dá para explicar? Não dá, porque quando você vai na palavra, 1 Coríntios diz que o homem natural não pode discernir as coisas do espírito, porque são loucura, e só discerne as coisas do espírito quem é espiritual. Aleluia. Então, Deus convida eu e você hoje para agir mais no Espírito, pensar mais no Espírito, andar mais no Espírito e bem menos na carne, porque se nós estamos trazendo vasilhas vazias aqui para que se encham, você tem que olhar mais para o sobrenatural, tentar buscar entendimento maior do sobrenatural. Amém, igreja? Amém. E, como nós vemos, muitos de nós pensam, mas se o irmão é ungido, nossa, como que ele chegou ali? Como que ele conseguiu isso? Muitos de nós, acho que ficam pensando sobre isso. E eu quero dizer à igreja com toda a propriedade, a unção, ela não vê aparência. A unção, ela não procura pelo teu currículo. A unção não segue indicação de A, B ou C, do deputado, do vereador. A unção, igreja, vê o coração. Glória a Deus. A unção busca um coração rendido, limpo, contrito. A unção busca o mesmo coração que Deus viu em Davi. O mesmo coração. E outra coisa também que eu quero deixar claro, às vezes a gente pensa assim, mas aquela pastora é tão ungida, eu acho que ela não tem problema. Eu quero dizer para você, a unção não te isenta dos problemas. A unção não te isenta das lutas. Eu te dou um exemplo, nós acabamos de ler aqui o rei Davi. Pois bem, ele já era ungido. Ele foi ungido jovem, aos 17 anos. Porém, ele enfrentou a dor, a vergonha do adultério. Ele enfrentou a dor da morte do filho. Ele enfrentou a desonra dos filhos junto à porta de Jerusalém. Tudo isso ele enfrentou e era ungido de Deus. Você está me entendendo? Então, a unção, ela não olha para o exterior, ela busca o seu interior. Lembra quando o Senhor falou com Samuel? Olha, você vai ungir Davi, é aquele que está lá de trás das ovelhas malhadas, porque eu não vejo como vê o homem, eu não vejo o que é aparente, eu vejo o coração. Glória a Deus. Bem, agora, quando nós lemos sobre as coisas, do Espírito, nós também lembramos de outro homem que Deus mandou também ungir, orar e capacitar. E ele não era um homem todo certinho. Vocês lembram de Paulo? Quando o Senhor falou para Ananias, para orar e ungir Paulo? E o que o Senhor falou? Está lá escrito em Atos 9. Este é para mim um vaso de honra, escolhido por mim para levar a minha palavra aos gentios de longe. Foi isso que o Senhor falou de Paulo. E você sabe quem era Paulo? Perseguidor dos cristãos. Mas o Senhor olhou para aquele homem e o Senhor pensou, não, esse que está aí, eu vou derramar a unção, eu vou transformar e ele será o meu escolhido,
o meu ungido. Glória E a é Deus, exatamente aleluia. isso que Ele quer fazer comigo e com você, Glória com a a Deus. sua igreja. Voltando ao nosso texto, que fala, né, exatamente de 1 Samuel 16, fala sobre Davi, diz que Davi foi ungido na casa de seu pai, foi ungido diante dos seus irmãos, e ele tinha aí, segundo os estudos, entre 15 e 17 anos. Um jovem, né? Um jovem que só sabia pastorear ovelhas e obedecer o pai e conviver com os irmãos. A partir do momento que ele foi ungido aos 17 anos, diz a palavra que o Espírito se apoderou dele, ou seja, grudou nele e não largou mais. Glória a Deus. Não é? Isso é exatamente, se apoderou, se apossou, pegou Davi para si e não largou mais. Aí a gente pensa, o Senhor ungiu Davi aos 17 anos aproximadamente, porém ele só foi se assentar no trono como rei aos 37 anos. Mas por que será que o Senhor ungiu com 17? Poderia só ter ungido com 37, não é verdade? De novo eu digo para você, assim como o Senhor fez, né, lá na reunião de Atos, com Jesus e os discípulos, assim também o Senhor fez com Davi, porque ele precisava de uma capacitação do alto para vencer tudo que ele iria passar adiante. Davi precisava de habilidades sobrenaturais para fugir da ira e das ameaças do rei Saul. Davi precisava de força e ousadia para matar urso e leão, porque logo depois ele iria matar Golias. Davi precisava aprender a liderar poucos homens. Lembram dos valentes de Davi? Aqueles que ninguém queria? Pois bem, ele liderou esses poucos homens, porque ia chegar a hora em que ele ia liderar uma nação. Davi precisava entender o que é autoridade e saber não tocar nela, mesmo que ele tivesse muitos motivos para matar aquela autoridade. Davi, igreja, precisava aprender a ser estrategista, mesmo quando estava escondido nas cavernas. Davi precisava aprender a tocar a harpa, como ele sempre fazia, tocava a harpa para adorar o seu Deus. Mas agora ele precisava trocar a harpa para fazer o seu inimigo dormir. Olha a diferença, olha o quanto que ele foi trabalhado até chegar no ponto onde Deus queria. E tudo isso foi planejado por Deus, quando Deus enviou Samuel e ele tinha apenas 17 anos. Já estava tudo no roteiro de Deus, já estava tudo escrito no caderno de Deus. Sabe, meu querido, sabe, igreja, infelizmente, Saul e Sansão não agiram como Davi. Eles receberam a mesma unção, mas como eles trataram aquela unção foi muito diferente, porque Davi foi um dos poucos que manteve a unção. E aí a gente pensa, mas pastora Fátima, como você fala manter a unção? Como é isso? O que eu tenho que fazer? Bem, eu vou te dar um exemplo simples. Quando Deus criou os mares, lá em Gênesis 1, a gente lê que o Senhor criou os mares e os peixes, né? Então, o peixe, ele foi criado naquele ambiente, ele só sabe sobreviver naquele ambiente de águas. Se você tira o peixe da água, o que acontece? Ele morre. Ele pode ficar até alguns minutos ali, mas ele acaba se enfraquecendo e morrendo. E assim é a unção que está em nós.
é a unção que é derramada. Ela precisa estar conectada a quem nos liberou a unção. Ela precisa estar conectada àquele que é o dono da unção. E como nós fazemos isso? Muito simples, lendo a palavra, se alimentando das promessas de Deus, orando, jejuando, estando em todo o tempo mais ligado no sobrenatural e bem menos no material, no natural. Você está me entendendo, igreja? E como a gente entende que tudo isso precisa ser cultivado, realmente precisa, porque vai chegar o dia que você vai precisar dessa unção. Vai chegar o dia que Deus vai olhar para você, de repente, numa situação difícil, e Deus, vai olhar e dizer, olha, tudo que você precisa já foi derramado sobre você. Tudo que você precisa já está aí. Levante-se, lute, vá em frente, profetiza. Mas talvez, se você agir como agiu Sansão, ou como agiu Saul, vai chegar a hora que você vai precisar. E a vasilha vai estar vazia. Inclusive, quando a gente lê a história de Saul, um dia Deus falou para Samuel, o profeta que ungiu Saul: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? O Senhor o rejeitou e a unção se afastou dele. Por quê? Porque o dono da unção também se afastou dele. O dono da unção também o rejeitou. Então não tem como permanecer com a unção e longe do dono da unção. Não existe isso. Para você permanecer na unção, cultivar a unção, você precisa estar caminhando, estar junto, estar perto do dono da unção. Amém, igreja? Você está me entendendo? Glória a Deus. Agora eu quero finalizar com os irmãos dizendo que todos nós iniciamos um novo ano, um novo tempo. Não sabemos o que está por vir, não sabemos como vai ser a economia, como vai ser o governo, enfim, são muitas questões, muitas indagações e a gente não consegue ter resposta para tudo. E eu creio que Deus nos chama como filho para receber uma unção nova, uma capacitação nova de poder e autoridade, para que nós possamos enfrentar o que virá, que nós não sabemos ainda. E eu posso dizer para vocês, e todos eu creio que lembram desse capítulo e dessa história das 10 virgens de Mateus 25. As 10 eram crentes, as 10 possuíam lamparinas, as 10 foram convidadas pelo noivo, as 10 iam no culto, sabiam a palavra, conheciam o Senhor, vinham no culto de oração, todas 10. Porém, na hora que alguém gritou, o noivo está vindo, somente 5 delas tinham lamparinas acesas. Somente 5 delas tinham óleo em suas lamparinas. E as outras 5 já estavam com o óleo acabando, a luz se apagando e o noivo chegando. E não havia mais aonde encontrar óleo. E por isso elas ficaram de fora e não se encontraram com o noivo. Essa passagem, essa parábola, ela fala exatamente disso de uma forma diferente, da unção.
A unção do óleo que enche a lamparina e mantém a luz acesa. Mantém a luz de Cristo acesa em nós. E o Senhor quer que eu e você hoje apresentemos a Ele também as nossas vasilhas, as nossas lamparinas, porque Ele quer encher. Porque Ele sabe que muitos de nós enfrentamos grandes lutas no ano que passou. E a luta, amado, ela desgasta, ela suga as nossas forças, ela começa a esvaziar a lamparina. E o Senhor quer que a gente retome, que a gente entenda que o que vai ser distribuído aqui hoje vem do alto, vem do trono e vem direto para aqueles que são filhos, ou seja, eu e você. Vem direto para a noiva dele, a noiva ataviada, que é eu e você, a igreja do Senhor. Então, se você que está aqui entendeu o que Deus quer falar nesta noite, comigo e com você, se você reconhece que precisa de uma unção de capacitação, de força, para tudo que virá nesses próximos dias, e você entende, como eu falei, que a unção é sobrenatural, e é só para aquele que crê. Então eu quero convidar a igreja, convidar você a vir à frente. Nós vamos chamar os pastores, nós vamos estar orando, crendo que o Senhor vai derramar uma unção nova. E você e eu vamos atravessar todos esses próximos dias, próximos meses de 2026, com a cabeça erguida, como cabeça e não como cauda. Nós vamos atravessar de mãos levantadas, profetizando, porque os ungidos do Senhor tinham essa marca. Eles profetizavam, eles guerreavam, eles tinham ousadia, eles tinham autoridade. E é isso que Deus quer entregar para mim e para você hoje. Amém? Se você